Da Cor do Pecado é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela TV Globo de 26 de janeiro a 27 de agosto de 2004, em 185 capítulos. Substituiu Kubanacan e foi substituída por Começar de Novo, sendo a 66ª novela das 7 exibida pela emissora. Escrita por João Emanuel Carneiro, com colaboração de Ângela Carneiro, Vincent Villari e Vinícius Viana, contou com a supervisão de texto de Silvio de Abreu. A direção foi de Paulo Silvestrini e Maria de Médicis, com direção geral de Luiz Henrique Rios e Denise Saraceni, também diretora de núcleo. Contou com Thaís Araújo, Reinaldo Gianecchini, Giovanna Antonelli, Guilherme Weber, Leonardo Brício, Aline Moraes, Araci Balabanian, Rose Campos, Sérgio Malheiros e Lima Duarte nos papéis principais. No final da década de 1960, o empresário Afonso Lambertini tem um romance com uma copeira da sua mansão, Edilásia Sardinha, que engravida. Afonso é marido de Silvia, mulher de saúde frágil a quem ama, e abre o jogo para a esposa. Esta aceita criar o filho do marido. Porém Edilásia esconde de Afonso que está grávida de gêmeos, 2 meninos. Germana, a governanta da casa e grande amiga de Afonso e Silvia, ajuda Edilásia a fugir, deixando um menino com Afonso e levando o outro. Pouco tempo depois, Silvia morre, mergulhando Afonso em depressão e o destinando a viver sua vida dentro de sua enorme mansão, saindo apenas para administrar suas empresas do grupo Lambertini, tornando-se um dos homens mais ricos do mundo. Afonso, no entanto, vai se tornando, igual à evolução de sua fortuna, cada vez mais amargurado e solitário. 27 anos se passam, e Paco, filho de Afonso, é um botânico bastante dedicado à sua profissão e que não concorda nem um pouco com os atos do pai, que desmata e queima para realizar seus multimilionários empreendimentos. Paco nem suspeita que possui um irmão gêmeo e não conhece sua mãe biológica, Edilásia, achando que é filho único de Silvia. Numa viagem para o Maranhão, Paco conhece Preta, linda moça negra de São Luís do Maranhão que vende ervas na barraca junto com sua mãe, Lita. Paco a conhece numa roda de dança de tambor de crioula, em que Preta dança provocante e sensual, olhando para ele. É amor à primeira vista e eles trocam juras de paixão eterna, porém Preta está desconfiada de que um homem branco e rico a ame de verdade, por ser negra e pobre. Paco é noivo de Bárbara, mulher ardilosa e manipuladora, que fará de tudo para que o romance dos dois acabe e ela fique com a herança de Afonso, saindo assim da decadência financeira em que vive. Costuma referir-se a Preta de modo pejorativo, tratando-a por neguinha e a acusando de ser interesseira. Enquanto isso, Apolo vive com sua mãe Edilásia e seus 4 meio-irmãos, os lutadores Ulisses, Thor, Abelardo e Dionísio na beira da praia, com uma vida simples, porém bastante afetuosa. Edilásia, chamada pelos filhos de Mamusca, é uma mulher divertida, porém rígida e triste por ter deixado o outro filho, Paco, nas mãos de um homem poderoso como Afonso. Seu falecido marido, Napoleão Sardinha, fora um grande lutador de luta livre e é venerado por toda a família, que também pratica o esporte, com exceção do pacifista Abelardo, que deseja ser maquiador. Apolo não sabe a verdade e pensa ser filho de Napoleão, segundo marido de Edilásia que aceitou criar e registrar Apolo ainda recém-nascido. Os 3 filhos mais novos se envolvem com Tina, uma cômica e ousada moça que acaba entrando para a família, apesar das constantes brigas com Edilásia.
O pesadelo da família é exatamente as irmãs lutadoras de uma família rival Greta, Nieta e Natasha que ameaçam o reinado de Tina no coração dos homens da praia e dos irmãos Sardinha no tatame. A história também tem outros núcleos, como o de Pai Elinho, um falso pai de santo maranhense, amigo de Preta, que enrola as pessoas fingindo ter visões e incorporações, sempre com a ajuda de seu fiel parceiro, Cizinha. Tem as divertidas confusões de Edu e Verinha, os pais trambiqueiros de Bárbara, que são divorciados e que adoram fazer pose de bacana, mas que vivem na maior dureza, sendo sustentados por Bárbara. Os dois apoiam completamente o golpe da filha sobre Paco, só para poderem sair da decadência em que vivem. Na trama ainda tem Moa, uma surfista apaixonada pelo esporte e que acaba se envolvendo com Apolo, Ulisses, Thor, Abelardo e Dionísio, confundindo a vida dos cinco. E ainda há a história de Kaique, o amante de Bárbara cego de amor por ela e que fará tudo o que a moça pedir, incluindo armadilhas para separar Paco e Preta. É em uma dessas armadilhas em que Paco se desilude com Preta, Kaique e Bárbara fazem parecer que Preta comprou quase 50 mil reais em eletrodomésticos e móveis para a sua casa, usando os cartões de crédito do namorado, e ainda o traiu com seu ex-namorado, o marginal Dodô, que foi comparsa de Bárbara em algumas de suas armações. Ao mesmo tempo, Paco descobre que Bárbara está grávida dele, quando na verdade o filho é de Kaique, e tem uma briga feia com seu pai. Logo, Paco descobre que Bárbara é amante de Kaique, e fica uma fera com ela. A víbora convence Afonso a internar Paco numa clínica para loucos. Tudo isso culmina numa viagem de helicóptero de Paco com Bárbara. Ao mesmo tempo, Apolo e Ulisses estão viajando pelo Brasil com um veleiro. Numa noite, os irmãos hospedam alguns homens com aparência estranha. Ulisses descobre que eles estão transportando quase 100 milhões de dólares em ouro, roubados do grupo Lambertini. Ao saberem que Ulisses descobriu a mentira, os homens tentam matá-lo, porém Apolo impede e é morto, caindo no mar juntamente com todo o ouro. Os homens então fogem. Na manhã seguinte, Paco, cheio de rancor da vida, joga o helicóptero onde estava com Bárbara ao mar. Esta escapa, mas ele fica preso após ela bater com um ferro na sua cabeça. Quem o salva da morte é Ulisses, que coincidentemente estava no mesmo lugar. Ulisses, ainda sentindo-se culpado pela morte do irmão, julga que Paco é Apolo, pois os dois são perfeitamente idênticos. Paco então prova a Ulisses que não é Apolo, e os dois ficam intrigados. Ulisses, porém, não tem coragem de contar à mãe que seu filho favorito morreu e sugere a Paco que fique no seu lugar. Vendo uma chance única de abandonar a vida cercada de falsidades e brutalidades de todos os que convivem à sua volta, podendo começar uma nova vida do zero, Paco aceita. Ao mesmo tempo, no Maranhão, Preta tem duas notícias: a primeira é que Paco, o amor da sua vida, morreu. A segunda é que ela está grávida de Paco. 8 anos se passam. Paco ainda está no Maranhão com Ulisses, se preparando para a volta para casa. Preta é mãe de Raí, menino Peralta porém de bom coração, e quer provar que o menino é filho de Paco. Para isso, vai à cidade do Rio de Janeiro, após a morte de Lita, sua mãe. Lá está Bárbara e seu filho problemático Otávio, maltratado pela mãe. Bárbara se casa com Tony, um empregado de Afonso inescrupuloso e calculista que quer se vingar do empresário, já que ele culpa a falência de seu pai em Afonso. Os dois armarão de tudo para que Preta não prove que Raí é filho de Paco. Agora,
Paco, fingindo ser Apolo, e Ulisses estão de volta, e as vidas de todos, Paco, Preta, Bárbara, Tony, Raí, Otávio, Afonso, Germana, Edilásia e Kaique, irão mudar com a volta e a descoberta para alguns deste irmão gêmeo, Apolo, que não estava morto, apenas desmemoriado. Elenco: Thaís Araújo Preta de Souza, Reinaldo Gianecchini, Paco Lambertini, Apolo Sardinha, Giovanna Antonelli, Bárbara Campos Sodré, Lima Duarte, Afonso Lambertini, Rose Campos, Edilásia Sardinha, Mamusca, Guilherme Weber, Tony Peixoto de Almeida, Araci Balabanian, Germana Pacheco, Leonardo Brício, Ulisses Sardinha, Caio Bleta, Abelardo Sardinha, Bel, Cauã Raymond Thor Sardinha, Pedro Neslin, Dionísio Sardinha, Dio, Karina Beck, Tina Fushi, Matheus Nasterga, Hélio Damasceno, Pai Elinho, Sérgio Malheiros, Raí de Souza Lambertini, Felipe Latge, Otávio Lambertini, Maite Proença, Vera Campos Sodré, Verinha, Neila Torraca, Eduardo Campos Sodré, Edu, Aline Moraes, Moa Nascimento, Rocco Pitanga, Felipe Garcia, Tuca Andrada, Kaique Oliveira, Liliana Castro Olívia, Vanessa Gerbelli, Constância Oswaldina Ramiriz, Tancinha, Barra Zuleide, Graziela Moreto, Rebeca Valfrida Sampaio, Bequi, Sidney Magal, Comandante Frazão, Tiago Martins, Gustavo Saldanha, Sal, Giordana Forte, Valquíria, Kika, Mônica Torres, Nívia, Vitor Perales Brasilino, Brad, Arlindo Lopes Cezinha, Jorge Coutinho, Ítalo Garcia, Maria Rosa Laura Garcia, Marilu Bueno Stella, Carmen Frenzel Creuza. Participações especiais: Jonathan Agencem, Adroaldo da Silva, Dudu, Francisco Couco, Pai Gaudêncio, Solange Couto, Dona Lita de Souza, Samara Filipo, Greta Bazarov, Fernanda Paes Leme, Nieta Bazarov, Tarciana Saad, Natasha Bazarov, Carolina Dickman, Júlia, Glória Menezes, Kiki, Sérgio Guizé Guilherme, Flávia Alessandra Lena, Cadu Moliterno, locutor do campeonato de surf, Natália Lage Rossani, Rômulo Estrela Minotauro, Rodrigo Hilbert Roberval, Ivone Hoffman Marina, Sérgio Mambert Desembargador, Giuseppe Oristânio Sérgio, Roger Gobet Beto, Milena Toscano Tiete de Tori Dionísio, Daniel Hertal Pedra, Nico Vila Lobos Afonso, jovem, Leona Cavalli Edilásia, jovem, Micaela Góes Germana, jovem, Jamil Anda Napoleão Sardinha, Gabriela de Cico Eva, Maria Pompeu Dona Diná, Luciana Vendramini Graciele, Maurício Ludewig Silva, Flávia Bonato Dalva, Alexandre Zacchia Turcão, Ive Goulart Maquiador do Ano, Fernanda Pontes Pit Cachorra, Paulo Figueiredo Doutor Heriberto, Paulo Ascensão Motorista, Caco Baresi Policial Rodoviário, David Cardoso Pimenta, Jaqueline Laurence Viúva de Almeidinha, Tunadvec Bancária Suíça, Mário Schoenberger Borja, Adriana de Brouch Clarice, mulher de Borja, Cláudia Ohana Zuleide, Juliana Mesquita Mila, Yara Janra Margarida, Paula Burlamaqui, cliente de Pai Elinho, Mara Manzan, cliente de Pai Elinho, Yassana Martins, cliente de Pai Elinho, Jandir Ferrari Carvalho, Carvalhinho Silveirinha, Berta Loren de Norá, José Carlos Sanches, vendedor de carros,
Dirce Migliaccio Zazzi, Castro Gonzaga Padre, José de Artagnan Júnior Luiz, Eliane Costa Marizete, Paulo Giardini Vilhena, Gustavo Rodrigues Dr. Júlio Malheiros, médico de Moa, Ricardo Martins Vinícius, Ricardo Pavão Nonato, fundidor de ouro, Marcos Otávio Repórter, Ricardo Ratsan Evaristo, Samuel Vieira Eires, Bernardo Castro Alves Nico, Paulo Júnior Assaltante, Diego Cristo Volney Pavão, Tatiana Muniz intelectual apaixonada por Thor, Leandro Oliva Vanderlei, Luiz Nicolau Jiboia, presidiário amigo de Caique, Edmilson Barros de Uba, Emerson Montovani policial, José Maurício Masline Francisquinho, Vanessa Pescal Paula, namorada de Felipe, Tamara Ribeiro Luiza, namorada de Raí, Plínio Soares Edgar, Sérgio Lourosa Tonhão, Ida Gomes Tia Heloísa, Rita Guedes Mariana, Lafayette Galvão Pai Serafim, Francisca Queiroz Carla, Hamilton Monteiro Dr. Laerte, advogado de Paco, Arames Trindade Matuto, Murilo Grossi advogado de Toni, André Bicudo Grama, amigo de Paco e Felipe, Iracema Starling Carmen, Nicolas Trevijano Solano, Paula de Paula recepcionista da empresa Lambertini, Leandro Assum vendedor de ervas trazas, Hugo Gross apresentador de luta, Otto Júnior policial, Raimundo de Souza delegado, Márcios Melim pretendente nordestino de Verinha, Fernando Caruso pretendente gago de Verinha, Sandro Christopher Strondelli / Firmino Álvares Bezerra, Ed Oliveira Nogueira, chefe da segurança de Afonso, Fausto Mauli Jamil, David Herman Dr. Kruger, Giovanni Deritoni Odete, Marcelo Ferreira Ricardo, Otávio Mendes Conde, Márcio Vito Juiz, Adalberto Nunes Pai de Santo, Ada Chaceliov Solange, Jaime Leibovitch gerente do hotel, Thaís Garaipe parteira de preta, Murilo Elbas médico do sanatório, Fábio Lago Sem Teto, Milen Cortais ladrão, Cássio Pandolfi dono de um mercado, Alberto Brigadeiro inspetor Malta, Alexandre Picarelli vigarista da festa com Eduardo, Cláudio Caparica vigarista da festa com Eduardo, Jean Paul vigarista da festa com Eduardo, Felipe Nunes Nain Raí, bebê, Cachorro Floquinho Vitamina, Cachorro da Sund Chocolate. Produção. A trama marcou a estreia de João Emanuel Carneiro como autor, e foi a maior audiência do horário dos anos 2000. Em maio de 2003, o autor recebeu carta branca da Globo e entrou na fila do horário das 19 horas. A primeira fase da trama teve 20 capítulos e foi exibida até 17 de fevereiro de 2004. A segunda fase iniciou no capítulo 21, exibido em 18 de fevereiro de 2004. A telenovela seria ambientada na Bahia, mas devido a dificuldades nas negociações, a equipe escolheu o Maranhão como locação dos capítulos iniciais. As gravações da novela começaram em 20 de outubro de 2003 nas cidades de São Luís, Alcântara, Barreirinhas, além do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. A primeira parte das gravações no estado duraram pouco mais de um mês. Uma das cenas mais emblemáticas da trama é quando o vilão Tony, Guilherme Weber, obriga Bárbara, Giovanna Antonelli, a se vestir de noiva e depois a abandona num lixão.
As cenas foram exibidas no capítulo 73, em 19 de abril de 2004 e foram gravadas num lixão público real. A cantora Kelly Key foi convidada para interpretar a fogosa Tina, porém recusou para focar em sua carreira musical. Karina Beck foi originalmente escolhida para interpretar Moa e chegou a realizar aulas de surf para compor a personagem, porém, com a desistência de Kelly, a direção decidiu remanejá-la para o papel de Tina e escalar Aline Moraes para interpretar a surfista Moa. Para dar vida aos seus personagens, os atores Reinaldo Gianecchini, Leonardo Brício, Caio Blatt, Cauã Raymond, Pedro Nechlin, Rose Campos e Karina Beck tiveram aulas de artes marciais, em diversas modalidades. A telenovela marcou a estreia de Guilherme Weber na TV, ator vindo do cinema e do teatro. Ele interpretou Tony, o grande vilão da trama. As primeiras cenas do personagem foram ao ar no capítulo 23, exibido em 20 de fevereiro de 2004. Também foi a estreia do ator Matheus Nastergaile em novelas. O ator aceitou fazer a novela, porque o convite partiu do próprio autor João Emanuel Carneiro. Leonardo Brício passou vários dias afastado da trama. A justificativa encontrada para a ausência do ator foi de que seu personagem Ulisses estava viajando, em busca do seu irmão Apolo. O ator voltou à trama no último capítulo, junto com Apolo. Thaís Araújo se tornou a segunda atriz negra a protagonizar uma telenovela na Globo após Ruth de Souza em A Cabana do Pai Tomás, 1969. 8 anos antes Thaís já havia se tornado a terceira atriz na história da televisão a protagonizar uma telenovela em Chica da Silva, 1996, na Rede Manchete, logo após a própria Ruth e Yolanda Braga, em A Cor da Sua Pele, 1965, na TV Tupi. Da Cor do Pecado foi marcada por participações especiais. Solange Couto e Jonathan Agensen atuaram na primeira fase da trama, como Lita e Dodô, mãe e namorado da protagonista Preta, respectivamente. Ainda na primeira fase, Glória Menezes fez uma participação como a milionária Kiki, uma das vítimas dos golpes do casal Edu e Verinha. O ator Francisco Coco participou de diversos capítulos da trama, interpretando o pai Gaudêncio, um pai de santo famoso e mentor de Elinho. Já o cantor Sidney Magal entrou na trama interpretando o comandante Frazão, um surfista veterano que dominava as artes marciais, e que se envolvia com uma mosca. A atriz Carolina Dickman fez uma participação especial como Júlia, uma bióloga que envolve-se com Paco. Já Flávia Alessandra atuou como Lena, mulher com Sal tem um breve namoro. A morte do personagem Afonso Lima Duarte estava prevista para ocorrer no início da novela, mas o entrosamento que ele tinha com Raí, Sérgio Malheiros, era tão grande que o autor decidiu adiar a morte do personagem. Mesmo tendo sua participação prolongada, o ator saiu da trama antes do término. Afonso morreu baleado por Tony, Guilherme Weber. Audiência. O primeiro capítulo obteve 42 pontos de média e 61% de participação, sendo considerada a melhor estreia desde 1996. Sua menor audiência foi de 31 pontos, alcançada em 4 de fevereiro de 2004. A trama bateu o recorde de audiência no dia 20 de julho de 2004, segundo dados consolidados, foram alcançados 51 pontos de média. Neste dia foram ao ar as cenas que Afonso desmascara Bárbara. Seu último capítulo teve média de 51 pontos e 55 de pico em São Paulo, com 69% de share.
teve média geral de 43 pontos, sendo a maior audiência do horário das 19 horas nos anos 2000. Reprises. A primeira reprise, em 2007, teve média geral de 19 pontos, satisfatório para a faixa vespertina. A segunda reprise, em 2012, estreou com apenas 12 pontos, índice considerado muito baixo para a faixa. Atingia índices pífios entre 9 e 12 pontos, o que ocasionou em seu antecipamento. Porém, só viu seus índices crescerem durante a reta final, atingindo índices na casa dos 17 e 20 pontos. Nessa reprise teve a média geral de 13,5 pontos, sendo até então o terceiro pior desempenho do Vale a Pena Ver de Novo, até ser superado por O Profeta com 11,9, sua sucessora e Sete Pecados que teve média geral de 12,8 pontos. Controvérsia. A expressão da cor do pecado é considerada racista por ser associada à sexualização de mulheres negras, remetendo ao período de escravidão do Brasil quando a cor negra representava uma espécie de castigo divino. Na época da exibição da novela, o uso da expressão como título da obra, além da associação da adaptação de samba homônimo composto por Bororó como tema de abertura, receberam críticas negativas. Vinicius Torres Freire, para a Folha de S. Paulo, faz questionamentos sobre os motivos que teriam levado a adotarem a expressão para a trama e associa com a tolerância com a estupidez, a convivência naturalizada com miríades de preconceitos ou a indiferença estupidificada das pessoas que vivem diante da televisão, que naturaliza um chavão racista suave e cordial, sem que pareça fazê-lo. Outras críticas também associam o estereótipo da expressão com a abordagem da trama principal. Com o anúncio da exibição da novela no canal Viva, em 2021, o assunto voltou à tona. Apesar da divulgação prévia mencionar da cor do pecado, o canal passou a omitir o título da trama no dia de sua estreia em todas as suas plataformas, incluindo a hashtag oficial Jogo da Velha da Cor do Pecado no Viva, em 19 de abril de 2021. Ao final da exibição do primeiro capítulo, a emissora inseriu uma cartela com a frase "Esta obra reproduz comportamentos e costumes da época em que foi realizada", sem uma explicação prévia quanto a este aviso. O mesmo alerta passou a ser veiculado ao final de todas as telenovelas em exibição, em ordem de exibição posterior: A Viagem, O Salvador da Pátria e Era uma Vez. Em comunicado para a imprensa, o Viva confirmou o lançamento da iniciativa após da estreia de Da Cor do Pecado e que iria estender a toda a programação. Como relembramos ao final da novela, nossas obras reprisadas reproduzem costumes e comportamentos da época em que foram realizadas, um retrato da sociedade que evolui e de uma Globo que evolui. A partir da reapresentação do primeiro capítulo no dia seguinte, o título da novela passou a ser mencionado em suas plataformas e na TV, em chamadas e com uso da hashtag no canto superior. Para o site Telepad, o autor João Emanuel Carneiro associa a ideia do aviso criado pelo Viva com as falas racistas da vilã interpretada por Giovanna Antonelli, dizendo que são justificadas porque saem da boca da vilã. Quanto ao título, o autor cita que era uma homenagem à música. O tema de abertura pode ser que nos dias de hoje soe um pouco anacrônico, de época mesmo. A ação do canal Viva foi criticada pelo jornalista Maurício Schisser, em texto para a Folha de S. Paulo, onde afirma que não está claro o motivo da empresa ter tomado essa ação agora, após quase 11 anos no ar exibindo conteúdos antigos da Globo. Ele concorda com a iniciativa chamada de cartela de contexto da época, mas ressalta que não quer que a ideia sirva apenas para a Globo lavar as mãos e dizer que as coisas eram assim no passado.
É importante olhar para trás com disposição de encarar os erros e falar deles no presente e sugere que a empresa trate do assunto, que iniciou por causa da cor do pecado, abertamente com os espectadores, explicar por que está fazendo essa advertência, quais são os problemas de cada novela e por que não aceitamos eles hoje. Isso sim seria o retrato de uma sociedade que evolui. Da Cor do Pecado já foi vendida para mais de 100 países e é a segunda novela mais exportada pela Globo. Avenida Brasil, também de João Emanuel Carneiro, é a mais vendida, com 130 países. A Vida da Gente praticamente empata com Da Cor do Pecado, tendo sido vendida para 98 países. Foi reapresentada no Vale a Pena Ver de novo de 7 de maio a 16 de novembro de 2007, substituindo Era Uma Vez, e sendo substituída por Coração de Estudante. Durante a exibição desta reprise, o capítulo de número 78, que seria exibido em 22 de agosto de 2007, uma quarta-feira, não foi ao ar devido à transmissão do amistoso de futebol entre Brasil e Argélia. Com isso, a reprise, que teria 140 capítulos, fechou com 139. Foi reapresentada novamente no Vale a Pena Ver de novo de 24 de setembro de 2012 a 22 de fevereiro de 2013, em 110 capítulos, substituindo Chocolate com Pimenta e sendo substituída por O Profeta. Foi exibida na íntegra pelo canal Viva de 19 de abril a 19 de novembro de 2021, substituindo Mulheres Apaixonadas e sendo substituída por Páginas da Vida no horário das 23 horas, com reprise às 13h30 e maratona aos domingos, das 19 horas às 23h45. Em 3 de janeiro de 2022, foi disponibilizada na íntegra pelo Globoplay, como parte do projeto Resgate da plataforma. Trilha sonora nacional. A primeira trilha sonora da telenovela foi lançada em 12 de fevereiro de 2004 pela Som Livre, trazendo o repertório nacional. Thaís Araújo estampou a capa do álbum. Lista de faixas: 1. Vou Deixar Skank. 2. Jura Secreta Zélia Duncan. 3. Samba do Aprut Zé Cabaleiro e Zeca Pagodinho. 4. É Você Tribalistas. 5. Pras bandas de La Mística Roots. 6. Você Me Vira a Cabeça, Me Tira do Sério, Alcione. 7. Palavras ao Vento Cássia Eller. 8. Temporal Pitch. 9. Dezembros Fagner. 10. Márcia Rodinha Ramatiz. 11. Atordoado CPM 22. 12. Maior que o Verão Adelmo Cazé. 13. Tem Quem Queira Antônio Vieira. 14. Da Cor do Pecado Luciana Melo. 15. Só Você Fábio Almeida. 16. Da Cor do Reggae Alfabete. Prêmios e indicações. APCA, ano 2004. 1. Televisão, Melhor Revelação, João Emanuel Carneiro. Troféu Raça Negra, ano 2004. 1. Atlas, Thaís Araújo. 2. Ator, Rocco Pitanga. Troféu Imprensa, ano 2004. 1. Revelação, Sérgio Malheiros. 2. Música Vou Deixar Skank. Troféu Internet, ano 2005. 1. Música Vou Deixar Skank. Prêmio Qualidade Brasil RJ, ano 2004. 1. Ator Revelação, Sérgio Malheiros. TV Press, ano 2004. 1. Melhor Ator Coadjuvante, Matheus Nastergaile. 2. Ator Revelação, Guilherme Weber. 3. Melhor Diretor, Denise Saraceni. Troféu Leão Lobo, ano 2004. 1. Ator Revelação, Sérgio Malheiros.
Melhores do ano Domingão do Faustão, 2004. Melhor ator mirim, Sérgio Malheiros. 2 Música do ano, Vou Deixar Skank. Prêmio Contigo. Ano 2004. Vencido. Melhor ator infantil, Sérgio Malheiros. 2 Melhor par romântico, Thaís Araújo e Reinaldo Gianecchini. Indicações: Melhor ator, Reinaldo Gianecchini. 2 Melhor atriz, Giovanna Antonelli. 3 Melhor atriz, Thaís Araújo. 4 Melhor ator infantil, Felipe Latge. 5 Melhor diretor, Denise Saraceni. 6 Melhor novela. 7 Melhor ator coadjuvante, Lima Duarte. 8 Melhor ator coadjuvante, Matheus Nastergaile. 9 Melhor atriz coadjuvante, Rose Campos. 10 Melhor autor, João Emanuel Carneiro. 11 Melhor ator revelação, Guilherme Weber.